boa tarde. Isso aqui é uma iniciativa própria de tentar passar um resumo de um exame que a gente tem aí no Hospital Português, que se chama tromboelastometria ou tromboelastograma. Esse exame é um exame que poucos hospitais dispõem. É um exame caro, mas um exame muito completo e muito útil para ajudar a manejar o sangramento perioperatório. Então, a gente vai tentar fazer um resumo desses especificações desse exame para tentar ajudar a interpretar de forma mais adequada, tá certo? Então, inicialmente o nome é tromboelastograma ou tromboelastometria, dependendo do aparelho e que você faz a análise desse exame, tá? Dependendo da marca. Uma marca patenteou o nome tromboelastometria, que é o que a gente tem aí no Hospital Português, e outra marca patenteou o nome tromboelastograma. E qual a importância desse exame? É justamente a gente analisar qual o mecanismo do sangramento perioperatório, para tentar, a partir do mecanismo encontrado, tentar tratar de forma mais adequada. E por que a gente precisa identificar qual é o mecanismo do sangramento para tratar adequadamente? Porque a gente sabe que transfusões em excesso, principalmente cirurgia cardíaca, traz desfechos inadequados, desfechos piores, tá? A transfusão ocorre em até 20% das cirurgias cardíacas nos Estados Unidos. O sangramento pode ocorrer, um sangramento excessivo, um sangramento anormal, pode ocorrer até 0,6 a 15% dos casos. 2 a 6% dos pacientes pós-cirurgia cardíaca podem ser submetidos a uma toracotomia exploradora por sangramento, e esse procedimento de sangramento aumentado pode aumentar a mortalidade em 2 a 3 vezes, além do tempo de internação e custos hospitalares, até porque uma bolsa de sangue, existem estimativas que pode custar até quase R$1.000, R$800 a R$1.000 uma bolsa de sangue. Tá? Então é importante a gente tentar evitar transfusões inadequadas e, quando for transfundir o componente que realmente é necessário. Além disso, num estudo retrospectivo com 8.724 pacientes, que comparou transfusão e não transfusão, observou que os pacientes que foram transfundidos, isso correlacionado e ajustado para a gravidade do paciente, os pacientes que foram transfundidos tiveram um desfecho pior do que aqueles que não foram transfundidos. Então, uma transfusão é uma medicação e pode ter efeitos colaterais. E o sangramento cirúrgico é uma engrenagem de vários componentes e que isso pode trazer repercussões. Cada componente desse pode ser avaliado, pode ser analisado de uma determinada maneira, e o sangramento no contexto de cirurgia cardíaca pode ter várias causas. Pode ser um sangramento por hemodiluição, por coagulopatia, por efeitos de medicamentos, por disfunção plaquetária, por hiperfibrinólise, por consumo. E às vezes pode ser até um sangramento cirúrgico, aquele sangramento que a coagulação está toda adequada, a hemostasia está adequada, mas existe um problema anatômico, como um vaso sangrante, que precisa ser abordado, que não adianta você transfundir, pode transfundir o paciente, que o sangramento, na verdade, é um sangramento cirúrgico, tá? A hemostasia, para ela ocorrer, ela precisa de vários componentes, tanto o equilíbrio de fibrinólise, formação do coágulo, alterações e aspectos procoagulantes a aspectos fibrinolíticos endógenos, que o trombo não pode disseminar e formar até uma CIVD. Ele tem que ser contido. Então, tanto tem que ter um equilíbrio entre formação de coágulo e quebra desse coágulo. E isso é hemostasia. E lembrar que toda cirurgia vai ter um sangramento. E não necessariamente esse sangramento é anormal. Quando esse sangramento é anormal e é um sangramento volumoso, a gente não chama mais de sangramento, a gente chama de hemorragia, certo? Então a gente tem que usar de todos os artifícios para tentar evitar a hemorragia no período perioperatório.
E a gente vai tentar utilizar exames que consigam mostrar cada componente dessa hemostasia de forma adequada para a gente tratar o que deve ser tratado. Aqui é um vídeo em que a gente vai tentar identificar e observar os novos mecanismos da hemostasia, certo? Então, antes a gente tinha a via intrínseca, a via extrínseca e a via comum. Atualmente a gente tem a hipótese celular em que existe uma injúria vascular. Essa injúria vascular libera e expõe fatores teciduais que atraem plaquetas, leucócitos, principalmente o trombo primário, que é formado por plaqueta, certo? Essas plaquetas se ativam e liberam substâncias que amplificam esse sinal, atrai mais plaquetas, mais trombo, mais células, e com essas células chegando se propaga mais ainda o trombo, tá? E forma muita trombina, e essa trombina forma como se fosse uma coenzima para se formar mais quebrar fibrinogênio em fibrina, e mais fibrina se formando, mais o trombo se organiza, mais ele se torna hemostático e mais ele se torna efetivo. Então a gente tem a coagulação primária, a secundária, que precisa de todos esses fatores, tá? Então a partir de um trombo organizado, ele vai ser contido também pelo sistema fibrinolítico para que esse trombo não se espalhe. Então a gente tem a hemostasia primária, que é baseada em agregados plaquetários, pouca fibrina, poucas células, mas mais plaqueta, aquele trombo branco. E a segunda etapa é a hemostasia secundária, que é aquele trombo vermelho, certo? E quais são as limitações dos outros exames que a gente tem atualmente, que é o TTPA, o INR, o TCA, o fibrinogênio, a plaqueta. O problema disso é que a gente, como vocês podem observar aqui, esses exames analisam um pedaço do sangue. Basicamente, eles analisam a porção plasmática do sangue, não o sangue completo. Então, ele vai avaliar a quantidade de fatores de coagulação. Mas, como eu falei para vocês no vídeo anterior, vocês percebem que a hemostasia tanto tem a parte e a atuação de fatores de coagulação, como fatores celulares, como fibrina, certo? Então, tudo isso tem que estar funcionando adequadamente. Então, esses exames têm a limitação de só avaliar a hemostasia plasmática. Eles também têm que ser encaminhados para o laboratório e são demorados para sair o resultado. Eles contemplam somente o início da coagulação, que é aquela fase em que os fatores de coagulação estão chegando, mas ainda não contempla a fase celular, a organização do coágulo. Às vezes o coágulo existe, mas o coágulo se desmancha com facilidade. E não avalia a disfunção qualitativa da plaqueta e do fibrinogênio, como a gente vai ver mais para frente. Sofrem muita influência de hemodiluição, quando a gente faz muito soro, a concentração desses fatores se dilui, e tem que ser realizado com a temperatura de 37 graus. E todos nós sabemos que a temperatura do organismo influencia muito a função e a eficiência da coagulação. Então, todos esses exames são realizados a 37 graus. E qual é o problema? A gente tem várias ferramentas para tratar o distúrbio de coagulação no perioperatório. Plasma, crioprecipitado, concentrado de plaqueta, protamina, antifibrinolítico, fibrinogênio. Muitas vezes a gente trata tudo de uma vez e não tenta identificar o que está com problema para corrigir aquele fator que está dando problema. A gente tenta fazer tudo de uma vez. O tromboelastograma vem para isso, para tentar identificar qual o problema, para a gente ir especificamente naquele problema que está acontecendo, tá? Então, por que a gente não pode fazer tudo de uma vez? Tem problema? Tem problema. Quando a gente faz muita transfusão, você pode ter atrale, você pode ter trombose, quando você transfunde muito fibrinogênio, complexo protrombínico, você pode ter a hipotensão, a vasoplegia relacionada à protamina, você pode ter a infecção bacteriana, a alergia, o concentrado de plaqueta, a infecção com concentrado de hemácia,
a imunomodulação relacionada à transfusão, à alergia. Então, a transfusão não está isenta de complicações. Ela tem vários tipos de complicações e por isso que a gente tem que tentar ser bem específico como a gente vai tratar. E a tromboelastometria, tá? A gente tem no hospital a tromboelastometria, que é um exame feito nessa máquina chamada Rotem, é uma máquina alemã, e que permite a avaliação global do processo de formação do coágulo, desde a iniciação, a formação, estabilização e lise do coágulo. Então a gente vai ver todas as etapas e saber qual é o problema para poder tratar adequadamente, tá? Ela documenta tanto a parte de fatores de coagulação como a parte celular do coágulo. E como é? Ela vai gerar um gráfico nesse aspecto e a partir da conformação desse gráfico a gente consegue identificar qual é o problema que está acontecendo. O Rotem, ele funciona nessa máquina, você bota uma amostra de sangue nessa cubeta, tá? A partir do momento que esse sangue vai coagulando, a partir de 10 minutos ele já começa a dar resultado para você. Então você já começa dentro do bloco mesmo, tendo uma máquina dessa você consegue ter o resultado. O sangue vai ficando aqui nessa cubeta com um eixo em que a cubeta começa a rodar, a girar, certo? O próprio eixo começa a girar. A partir do momento que o coágulo vai ficando espesso, vai tendo dificuldade de rolar esse eixo e ele vai formando um gráfico, tá vendo? O coágulo vai ficando cada vez mais diluído. Quando ele está bem diluído, o eixo roda sem nenhum obstáculo. Quando ele vai ficando, cada vez vai ficando mais sólido, o sangue vai aderindo nesse eixo e vai tendo dificuldade de rodar. E ele vai formando esse coágulo aqui, formando essa formação, certo? E a partir dessas curvas a gente identifica qual o problema. Então como é que ele faz? Ele fica rodando, ele vai rodando quando o sangue está bem fluido, roda e não tem nenhum obstáculo no eixo. A cubeta vai rodando e vocês vão vendo aqui que não tem nenhum obstáculo, ela não está tendo nenhum obstáculo. A partir do momento que o sangue começa a ficar coagulado, como se fosse uma gelatina, vai aderindo no eixo e o eixo começa a rodar junto com a cubeta, porque está ficando cada vez mais rígido, tá certo? E a partir disso você consegue identificar o gráfico que ele vai se formando, como é que esse gráfico vai se formando. Tá? Então, o sangue líquido não faz nenhum obstáculo, o eixo não se mexe. A partir do momento que ele vai grudando no eixo como se fosse uma gelatina, ele vai também arrastando a rotação do eixo em conjunto. E cada vez que vai ficando mais difícil, mais rígido, mais ele roda o eixo de medida, de aferição. E a partir do momento que começa a fazer a lisa, o sangue vai começando a ficando líquido de novo e ele vai estreitando. Então, é assim que ele faz a análise. Então, quais são os parâmetros que a gente vê na curva? A gente vai tentar identificar vários parâmetros na curva. Então, ele vai dar esse gráfico para a gente e a gente tentar identificar cada aspecto. Primeiro é o CT, tempo de coagulação. Essa primeira faixa aqui em que o sangue está líquido, em que fatores de coagulação são responsáveis pela formação dessa curva, certo? Ele tem uma amplitude em milímetros, 20, 40, 60, certo? E aqui é o tempo em minutos, certo? Então, a amplitude da variação e o tempo em minutos. Então, o CT é o tempo de coagulação, ele está relacionado a fatores de coagulação e é o tempo que começa a formar o coágulo. Aqui o sangue está líquido e aqui começa a formar o coágulo. Aqui começa a formação de fibrina e essa fibrina vai aumentando com o passar do tempo, certo? Então, o que é que altera isso aqui? Altera, às vezes, fatores de coagulação, hipofibrinogenemia, tudo isso pode alterar esse tempo, que pode ficar mais estreito ou mais curto. O tempo A10 é o tempo de a 10 minutos, a partir do CT, 10 minutos, a partir do CT você forma esse primeiro tempo. Ele vai lhe dar esse tempo aqui, essa amplitude com 10 minutos. Então ele vai lhe dar a amplitude com 10 minutos e vai dar a firmeza do coágulo. Quanto maior isso, mais o coágulo é firme, mais ele é espesso, certo? E ele começa a contar a partir do CT. Contou daqui até aqui 10 minutos, você vai dizer qual é o tempo de formação. Então, isso tem relacionado tanto com a fibrina como a quantidade de plaquetas, é como ele vai ficar. O MCF é o espessamento máximo, certo? É a máxima amplitude. É o que eu falo aqui, isso aqui demora geralmente... No primeiro, o 10 minutos, você vê o A10,
E agora o MCF é independente do tempo. Você vai ver quando é que ele vai acontecer. Com o passar do tempo, você vai dar amplitude e vai também mostrar como é que está organizado esse coágulo. Naquele coágulo que o cirurgião pega e se solta. Esse aqui é o tempo de lyse com 30 minutos. 30 minutos depois do CT, ele vai dizer o tempo de lyse, que é o tempo que o sistema fibrinolítico do corpo começa a organizar, certo? Então, aqui é um dos parâmetros que vai me dizer essa amplitude e que vai me dizer se o sistema está mais hiperfibrinolítico ou menos fibrinolítico, tá certo? Então, a gente consegue identificar todos esses aspectos. E aqui é a máxima lyse, é quando já passou vários, como o coágulo totalmente voltou a ser líquido de novo. Quando o sistema fibrinolítico já atuou, o sistema fibrinolítico endógeno atuou completamente e deixou o sangue completamente liso. Então ele formou o coágulo duro, depois o próprio sistema fibrinolítico começa a diluir e a gente começa a avaliar esse tipo de alteração. Então, resumindo, a gente tem o CT, que é justamente o tempo de coagulação, que vai mostrar os fatores de coagulação, se tem heparina, se tem Marevan atuando. A gente vai ter o A5, que é o tempo depois do CT, os 5 minutos de atuação da formação do coágulo. Então, a partir do momento que se começou a formar coágulo, você começa a medir os outros parâmetros. O CT, você vai ver fatores de coagulação, principalmente se tem influência da heparina ou influência de anticoagulantes, ou deficiência de algum fator de coagulação. E a partir do CT você tem a parte celular, em que o coágulo começa a ficar duro, que tem muita fibrina e plaqueta começa a atuar, certo? Então, a partir disso é que a gente vai ver se o coágulo vai estar bem denso, bem fixado, ou é aquele coágulo mole que se desfaz com facilidade. A gente tem o A5, o A10, que é o tempo depois do CT, depois de 5 minutos, 10 minutos, a amplitude disso. O MCF, que é a máxima amplitude. Essa máxima amplitude vai dar informações a respeito de quão rígido, de quão estabilizado está esse coágulo. O LISE 30, que é o tempo 30 minutos depois do CT, qual é a amplitude. Isso vai informar para a gente qual é o grau de fibrinólise endógena que está acontecendo. Se está hiperfibrinólise ou está ocorrendo uma hipofibrinólise. Então é importante esses valores, tá certo? A partir desses, cada valor desse, a partir disso, a gente consegue definir qual é o problema da hemostasia. E vocês vão ver no laudo do tromboelastometria do Hospital Português que existem alguns testes que são realizados a partir de reagentes, que é o XTEN, o INTEN, o FIBTEN, o APTEN, o EPTEN, certo? O XTEN, como a gente está vendo aí, o X de via extrínseca, tenta avaliar a formação do coágulo a partir da polimerização de fibrina e fibrinólise pela via extrínseca. Então, o XTEN vai avaliar a via extrínseca. O INTEN, como também dá para perceber, vai avaliar a via intrínseca. O FIBTEN, ele vai avaliar a quantidade e a qualidade do fibrinogênio. Se o problema de coagulação é por distúrbio de coagulação, por baixo de fibrinogênio, você vai ter que transfundir crioprecipitado ou não. O APTEN também vai ser usado em comparação com o XTEN para avaliar se existe uma fibrinólise exacerbada. E a gente vai explicar cada um desses. E o EPTEN também existe um inibidor de heparina, uma heparinase, que vai quebrar a heparina do sangue e a gente vai tentar ver uma simulação como não houvesse heparina. Então, exemplo, a gente vê que tem um distúrbio de coagulação e que a gente acha que é por efeito de heparina. E a gente quer saber se vai usar protamina ou não. A gente compara com o EPTEN tem heparinase. Então, se no coágulo basal está alterado e quando ele tem heparinase, ele vem com um coágulo normal, está dizendo que quando a heparina foi inativada, é como se fosse já um pré-teste. Se você der heparina, ele vai melhorar. Então, o EPTEN serve para isso. Aqui tem os valores de referência. A gente tem os valores de referência, que a gente pode observar cada
componentes daquilo que a gente falou da formação do trombo em cada tipo de teste. E a partir disso a gente vai ter o diagnóstico. Observar que o EpiTen a gente compara com o INTEN e o APTEN a gente sempre compara com o EXTEN. É como fosse o EpiTen fosse o antídoto do INTEN e o APTEN fosse o antídoto do EXTEN. Então, quando você acha que tem uma atuação de heparina, o paciente está sangrando por causa da heparina, você vê que o INTEN está alterado, mas quando você dá o EpiTen, ele neutraliza a heparina e o EpiTen vai estar normal. Então, ele está dizendo que a nossa suspeita, que é heparina, realmente se concretizou. O EXTEN é quando a gente tem, o EXTEN e o APTEN é quando a gente acha que tem fibrinólise aumentada. A gente vê que o EXTEN, a fibrinólise, está alterado, e quando a gente dá um antifibrinolítico, que é o APTEN, ele normaliza o gráfico. Então, a gente suspeitou que era fibrinólise, deu um antídoto e o próprio aparelho já diz, ó, se você der o antídoto, ele vai vir com esse gráfico, e esse gráfico mostra que está normalizado. E o FibTen diz que se é questão de fibrinogênio ou não. Então, aqui a gente vai avaliar alguns exemplos, certo? Aqui a gente está observando que existe o que é que a gente vê aqui? O INTEN com EpiTen. O CT, que é o fator de coagulação, está alargado, e quando eu coloco o inibidor de heparina, esse tempo regularizou, corrigiu. Então, o que é que isso sugere? Sugere que o problema é heparina. Então, eu falei que o INTEN vê a intrínseca. Intrínseca avalia heparina. Então, eu estou vendo que a intrínseca está alterada, está alargado, e quando eu boto um antídoto, que é o heparina, EpiTen, ele normaliza. Então, isso aqui me confere que minha suspeita, que era heparina, realmente se concretizou e que o problema é de heparina. Então, a gente vai avaliar nesse vídeo algumas coisas dinâmicas para a gente tentar interpretar a tromboelastometria. Então, o CT a gente sempre vai avaliar no INTEN e no EXTEN. Então, a gente vai ver a propagação da trombina, a formação da trombina ainda não tem célula, é mais a fator de coagulação que está chamando para o coágulo. E a gente compara tanto, a gente vai ver o INTEN, o EXTEN. Então, quando o INTEN é heparina, quando for o EXTEN é anticoagulante. O A10 a gente vai ver que é a amplitude máxima no tempo de 10 minutos após o CT, tanto no INTEN como no EXTEN. Reflete já a firmeza da coagulação. Então, isso a gente vê bem no começo com 10 minutos na sala do bloco cirúrgico, a gente já consegue ver que a firmeza está alterada ou não a partir de análise do A10, certo? E o A10 no gráfico do FibTen vai mostrar se existe uma quantidade de fibrina ou uma quantidade de plaqueta adequada. Então, quando você for olhar o gráfico do FibTen, o parâmetro A10, que é a espessura desse gráfico, se ela está diminuído, é duas maneiras, ou é plaqueta baixa ou é fibrinogênio baixo. E a partir disso a gente vai tentar saber se vai ter que transfundir plaqueta ou transfundir fibrinogênio. E vai entender como é. E a máxima lise, quando ela está acima, mais do que 15%, reflete que às vezes está se formando coágulo, existe fatores de coagulação, existe fibrinogênio, existe plaquetas, mas o problema é que o coágulo se forma e o sistema fibrinolítico está ativado, está muito exacerbado, e esse coágulo que se forma automaticamente ele é desfeito e o sangramento perpetua. Então, na verdade, a gente não tem que anticoagular, a gente não tem que fornecer mais fatores de coagulação, mas sim tem que inibir o sistema fibrinolítico com antifibrinolíticos em dose adequada, certo? Então, esses são os fatores que a gente, olhando todos esses valores, a gente já tem uma ideia do que está acontecendo. Então, aqui é um gráfico normal em que você vai utilizar os três principais reagentes, o INTEN, o EXTEN e o FibTen. Está vendo que você tem um CT no INTEN um pouquinho maior, no EXTEN um pouquinho menor, mas está vendo essas duas linhas verdes, o coágulo ultrapassa elas, tá certo? As ultrapassa nos dois testes. E o fibrinogênio, o FibTen, também está adequado. Então, ele fica sempre aqui abaixo, mas ele tem uma espessura de 10 milímetros, que é mais ou menos isso aqui que ele tem. Então, isso aqui é um gráfico normal. O CT não está alargado, a amplitude máxima, que é aquele MCF, e o A10, passam da linha verde,
que é de 40 milímetros, certo? Tanto aqui como aqui. E o FIB-10 tem mais do que 10 milímetros, tá certo? E os outros testes, os testes antígenos, não tem interferência nenhuma. Eu posso dar heparinase ou antifibrinolítico, que é o EpiTen heparinase, o APTEN, que é o antifibrinolítico, não vai ter alteração nenhuma, porque o coágulo já está normal. Então, esses outros EpiTen ou APTEN é que a gente... É uma prova dos novos. Quando o INTEN ou EXTEN está alterado, você dá o EpiTen ou APTEN para tentar corrigir. E se ele corrigir, vai comprovar que o problema é naquilo que a gente acha, ou é na heparina ou no sistema fibrinolítico, certo? Então, isso aqui é tentar lembrar desses gráficos, que o ideal é que quando, no português, eles só liberam os números, mas o adequado é que eles liberassem também os gráficos para a gente analisar. Talvez a gente pedindo no laboratório, eles forneçam para a gente. É uma maneira mais intuitiva e mais rápida de interpretar, certo? Então aqui é um gráfico que a gente observa, um gráfico normal da tromboelastometria a partir dessa máquina chamada Rotem. Existe outro tipo de análise também, que é a tromboelastograma, que é de outra marca, que usa outros reagentes, certo? E aqui a gente vai para um segundo teste, certo? Aqui a gente consegue ver um gráfico em que a linha verde é ultrapassada pela amplitude máxima, mas a gente está vendo que aparentemente o CT, que é esse início aqui, está demorando para começar a formar a agregação de fibrina e células. Está demorando. Então, iniciar os fatores de coagulação aqui não estão chamando as células. Então, a gente começa a observar que isso aqui o paciente está sangrando e está com esse gráfico, certo? O que a gente vai observar? Um CT na INTEN prolongada. Como eu comentei, quando na intrínseca está com CT prolongado, uma das hipóteses é que fatores de coagulação ou medicamentos podem estar influenciando a formar inicialmente as células. Então, com isso aqui, sugere que pode ser o mais comum na cirurgia cardíaca, quando isso aqui está largado, o CT na intrínseca, é que seja a atuação da heparina. Como é que eu vou ver se isso realmente é heparina? Estou suspeitando que é heparina, então eu vou dar uma medicação que iniba a heparina que está na amostra. Se eu inibir a heparina e normalizar, isso me confirma, certo? Então, a partir disso, eu vou dar um novo reagente chamado EpiTen, e a partir desse EpiTen, o que aconteceu aqui, ó, eu dei o EpiTen, depois saiu de 350, baixou para 210. Então, mostrou para mim que o efeito da heparina realmente estava gerando esse distúrbio de coagulação. Aqui para outro gráfico, que a gente vai tentar mostrar aqui para vocês. Esse gráfico aqui, o que acontece? O CT está normal, mas aparentemente a amplitude está abaixo da linha verde, 40 milímetros. Então, mostra que se o fator de coagulação está adequado, as células começam a se juntar, mas o coágulo não fica rígido o suficiente. Por que ele não está rígido o suficiente? Ou ele não tem um cimento, que é o fibrinogênio, ou ele não tem um tijolo, que é a célula. Então, um dos dois é que está com problema, certo? Então, eu preciso saber qual é o problema que está acontecendo. Se é tijolo que está faltando ou é cimento que está faltando, certo? Cimento, lembrando que o cimento eu falo que seria o fibrinogênio e o tijolo seria a plaqueta. O que é que eu vou fazer? Isso aqui eu estou olhando no Exten, eu vou acrescentar minha prova dos noves. Qual é a prova dos noves do Exten? É o APTEN, que eu vou dar. Na verdade, aqui não é nem o APTEN. A prova dos novos aqui eu vou saber se a célula... Eu não tenho como dosar a plaqueta aqui. Eu até teria, mas plaqueta demora. Mas aqui eu tenho como dosar o fibrinogênio. Qual é o teste que dosa o fibrinogênio aqui? É o FIB-10. Então eu vou dar o FIB-10. Se o FIB-10, vamos ver aqui, aqui está abaixo, tá certo? Está 27, ó, o A10, está abaixo de 40, mostrando que tem ou tijolo ou cimento está baixo. E agora o que é que eu vou fazer? Eu pedi aqui o FIB-10. Ele foi dosar a quantidade de fibrinogênio. A quantidade de fibrinogênio aqui está menor do que 10, ó, está 4. Então, se eu sei que a casa está caindo, porque ou está faltando tijolo ou está faltando cimento,
eu vou testar, eu não tenho como avaliar o tijolo, que é a plaqueta agora nesse exame, mas eu tenho como analisar o cimento, que é o fibrinogênio. Então, se o fibrinogênio está baixo, então provavelmente não é o tijolo que seria a plaqueta baixa. Na verdade, o problema que está acontecendo aqui é hipofibrinogenemia, pouco fibrina. Como é que eu vou tratar isso aqui? Qual é o fator que gera, que traz mais fibrinogênio, que transfunde mais fibrinogênio? É o crio precipitado. Então, eu dando aqui crio precipitado ou concentrado de fibrinogênio artificial. São um frasco que você dilui e dá concentrado de fibrinogênio puro, que não dá nem a reação. Ou você vai dosar, ou você vai transfundir crio precipitado para esse paciente. Porque aqui a rigidez do coágulo está baixa, não é pelo tijolo, mas é pelo cimento, que é o fibrinogênio. Certo? Agora a gente vai tentar ver outras coisas. O próximo aqui, vamos observar o mesmo exemplo. Mas na verdade aqui o ATEM está quase normal. Aqui geralmente ele baixa abaixo de 10, abaixo de 8. Mas aqui o fibrinogênio está normal. Então, se a casa está caindo, não é o cimento, provavelmente é o tijolo. E o tijolo que é célula. Então, nessa verdade aqui, com esse tipo de alteração, eu pensaria em transfundir plaqueta para esse paciente. Agora vamos para o segundo exemplo. Um outro exemplo agora, de outra conformação. O que a gente observa aqui? Aqui ele já passou 10, aquele outro a gente está vendo por poucos minutos. A gente está vendo agora que na Extend o coágulo, os fatores de coagulação começaram a atuar, começaram a chamar as células foram adequadamente chamadas, formaram um coágulo até rígido, certo? E com 30 minutos, com 20 minutos, você começa a ter o quê? Uma decreção. O coágulo que estava bem espesso, bem rígido, bem organizado aqui, começou a ser diluído. Então, essa curva aqui começa a mostrar para mim que existe uma fibrinólise acontecendo, certo? Então, o coágulo se forma, mas o sistema endógeno começa a degradar esse coágulo, certo? Começa a degradar esse coágulo. Com 30 minutos, que é o MI 30, certo? A partir desse período, a partir de 23 minutos, ele já começa com 15% de degradação, certo? Já você começa a ver que o coágulo se formou, começou o sistema fibrinolítico, a hiperfibrinólise começou a acontecer e começou a liquefazer o coágulo de novo, certo? Quando ele está com mais de 15% de fibrinólise, nesse período de avaliação, você já começa a sugerir que existe uma hiperfibrinólise. Então, se eu estou achando que existe uma hiperfibrinólise, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar a minha prova do novo. Qual é a prova do novo de fibrinólise? Eu vou dar um antifibrinolítico. Qual é o antifibrinolítico que eu vou usar aqui? Ele usa o Apten. O Apten é um antifibrinolítico que ele vai associar na amostra, e aí você vê que o coagulante se liquefazia e quando você bota um antifibrinolítico, esse coágulo persiste. Então você confirmou que realmente o problema era hiperfibrinólise, tirando a prova dos 9. Então com o Exten, você compara Exten com Apten, o Intem com Epten, tá certo? Então você sempre vai utilizar isso como uma prova dos 9. No hospital a gente tem disponível todos esses testes para a gente avaliar, certo? Então na hiperfibrinólise você não vai dar fatores de coagulação, você vai dar produtos antifibrinolíticos, certo? E aqui é um conjunto, como é que vem no computador. No computador vai mostrar isso aí. E vai mostrar todos esses gráficos para a gente. O que é que a gente começa a observar? A gente observa aqui que existe um CT aumentado, que depois que eu dou um Epten, uma heparinase, eu inibo a heparina, esse CT diminui, o fibrinogênio, o A10 tá vendo, está acima de 10 milímetros, está normal, a parte extrínseca também está normal. Então, o que é que eu pude observar? O que está alterado é a intrínseca. A intrínseca está alterada, me sugere que seja heparina. Tira a prova dos 9, dou um inibidor de heparina. Normalizou o CT. Então, nesse primeiro exemplo, a gente consegue ver que o problema aí é
gente poderia tratar esse paciente que está sangrando com protamina, inibir a heparina que ele tem aí, tá certo? Então, todos esses gráficos vai ajudar a interpretar isso, tá? Então, inicialmente via intrínseca, o CT da EpiTen encurtou, tá vendo? Ele é menor do que esse aqui, confirma que é a influência da heparina no sangramento. Nesse caso, eu não vou transfundir plasma, vou fazer a administração de protamina para neutralizar tudo isso, tá? Então vamos agora para outro exemplo. Esse aqui, o que, é que vocês acham que seria? Tá? Eu tenho um INTEM muito prolongado, com um fibrinogênio normal e a extrínseca normal. Isso aqui é um exemplo mais exacerbado do que aconteceu no exame prévio. CT bem prolongado, depois que eu dou inibidor de heparina, esse CT regulariza. Então, provavelmente é um efeito. Então, aqui é o exemplo que confirma o efeito da heparina de forma bem acentuada. Agora a gente vai para o terceiro exemplo. Só um minuto. Agora a gente vai para o terceiro exemplo, para a gente tentar identificar o que está acontecendo aqui. O que vocês acham que está acontecendo? Vocês estão vendo a intrínseca, a extrínseca, a inibidor de heparina e o fibrinogênio. Aqui a gente vai identificar que na intrínseca quase não está tendo nada aqui. Ó. Não está formando coágulo. Não está formando coágulo. Eu boto o heparinase, começa a formar coágulo. Então eu estou percebendo que existe um efeito da heparina. O paciente aqui está muito heparinizado, certo? Nem coágulo ele se forma. Depois que eu dou o inibidor de heparina, vamos dizer que eu estou dando protamina, ele começou a formar coágulo, mas mesmo assim, olha como o coágulo ainda está frouxo. Ou quando o coágulo ainda está frouxo, eu vou ver ou é o cimento ou é o tijolo. Como é que eu vou ver se é o cimento ou a 10 aqui do cimento baixo? Então provavelmente ele está com heparinizado e ainda com déficit de fibrinogênio. E aí vamos ver se é isso mesmo. Tem confirma efeito da heparina. E como aqui, ó, a amplitude está pequena nos dois, a gente também observa que existe uma contribuição para esse sangramento de fibrinogênio baixo. Então a gente está certo, tá? Então vamos para outro exemplo, para a gente tentar identificar isso. Aqui a gente tem os valores de referência, lembrando que o EpiTen compara com o INTEN, o APTEN compara com o EXTEN. Então, INTEN, heparina, fatores de coagulação, EpiTen seria a heparinase, como se fosse uma protamina que a gente está testando se ela vai funcionar ou não. O EXTEN é o sistema que a gente vai observar se o sistema fibrinolítico está funcionando. Então aqui a gente olha o EXTEN como padrão, vê que existe aquela conformação de diluição do coágulo. A gente dá um antifibrinolítico, um antifibrinolítico, que pode ser o que a gente tem, o Epsilon, o ácido tranexâmico, e a gente depois observa se corrigiu essa hiperfibrinose desse paciente. Então aqui, só para finalizar, os parâmetros e os gráficos e os perfis de normalidade, os perfis alterados de tromboelastograma pelo gráfico, certo? Aqui a gente tem um paciente normal, tanto a intrínseca como a extrínseca normal, com a amplitude do exame, a amplitude do gráfico passando a linha verde acima de 40, o fibrinogênio acima de 8, o APTEN também normal. Então aqui são todos os gráficos normais. A deficiência de plaqueta como é? A gente observa aqui fator de coagulação está normal, que seria o CT, só que a espessura do gráfico está abaixo da linha verde.
Então, se ele está abaixo da linha verde, ou é o tijolo ou é o cimento. A gente avalia o cimento aonde? Que é o fibrinogênio, na FIB-10. FIB-10 acima de 8 está normal. Então, se a casa está frouxa por falta de cimento ou de célula, eu observo o FIB-10. O fibrinogênio está normal, o cimento está normal, então provavelmente a gente observa que o problema é na função ou na quantidade de plaquetas. A gente transfundir plaqueta. Aqui é a deficiência. Qual é esse gráfico? A gente vê o X10 e o INTEM estão abaixo da linha verde, certo? Então diz que o coágulo está frouxo, ou esse coágulo está frouxo, ou é para o cimento ou é para o tijolo. E a gente observa aqui no FIB-10 que o cimento está abaixo de 8, ou A10 lá em 3. A10 em 3 mostra que o fibrinogênio está baixo. Então, se o fibrinogênio está baixo e a casa está frouxa, provavelmente o problema aí é de hipofibrogenemia, e a gente vai tratar ou concentrado de fibrinogênio artificial ou criprecipitado. Esse outro, a formação parece um peixe, né? Que ele forma, o CT está normal, o fator de coagulação normal, a parte celular, que é a interação da fibrina, fibrinogênio, está adequado, a amplitude passa da linha verde, mas vocês veem que o final começa a formar, ali que vai fazer o trombo de novo, começa a formar o rabinho de novo. Isso já sugere para a gente que é um problema de hiperfibrinólise. Você começa a formar coágulo, ou aí no FIB-10 também, que no começo da curva está gordinho, e depois ele começa a diminuir tardiamente a quantidade de fibrinogênio. Então aqui é um gráfico que mostra a possibilidade de hiperfibrinólise. Como é que eu confirmo isso? Eu vou dar um antifibrinolítico. Qual é o gráfico que dá o antifibrinolítico? O Apten. Então, eu dei o Apten e vocês veem que após o antídoto, o gráfico voltou ao normal. Então, me confirma que o sistema a coagulação está adequada, mas o problema é o sistema fibrinolítico que está exacerbado. A gente vai dar agora aí antifibrinolítico, o Epsilon, o astranexâmico, tá certo? Esse outro gráfico a gente vai ver o X10 e o INTEM. A gente observa aí o CT, que é a parte verde do INTEM, está bem alargado, comparando com o X10. Então, quando é a via intrínseca, a primeira coisa que eu vou pensar é efeito de heparina. Será que eu preciso dar mais protamina para esse paciente? Vamos ver. Aí a gente testa o EpiTen, que é justamente um reagente com inibidor de heparina, ou vamos pensar, para facilitar, que a gente está dando protamina para ele. Quando a gente deu protamina para ele, o EpiTen me mostra que se eu der protamina, o gráfico normaliza. O fibrinogênio está razoavelmente, tá um pouco, no começo ele está um pouco diminuído, mas depois normaliza. E então você, depois da heparina, você mostra para a gente que o efeito do sangramento era por heparina. Lembrar que tudo isso pode ser feito, é um computadorzinho, como aquele computador que eu mostrei para você, que pode ficar no bloco cirúrgico, isso é feito com 10, 20, 30 minutos, ele vai dando esses resultados e o anestesista, o cirurgião já pode começar a definir o tratamento, isso no point of care, na beira, básica, quase na beira-leito. Isso na UTI também ajuda bastante. Certo? Então, aqui é um exemplo do gráfico que a gente tem aí no Hospital Português. Infelizmente, ele não dá os gráficos, ele dá a tabela de cada contexto desse, do Xten, do Inten, do Fibten, do Epten e do Apten, e a gente vai observar aí na lateral as faixas de referência, e a partir disso a gente vai grifar o que é que está alterado e tentar criar na nossa cabeça aqueles gráficos. E a partir disso a gente observar. A gente observa aí nesse primeiro tromboelastograma, aí, ó, na Xten, que o CT está de 232, normal até 79, está aumentado. E a gente observa que o INTEM também, o CT está aumentado. Era para estar até 240, está 930. Então, vamos partir do INTEM. Será que tem efeito de heparina aí? Ou é fator de coagulação no geral que esse paciente tem? Lembrar que se é um paciente hepatopata, então ele tem dificuldade também de produzir fatores de coagulação, que seria no XTEM. Então, no INTEM, vamos ver se ele tem efeito ou não de heparina ou não. Então, eu vejo o INTEM, o CT do INTEM está 943. Aí eu vou lá no EpiTen, depois que eu fizer heparina, tá certo? Depois que eu fizer heparina, o CT na EpiTen saiu de 943 e foi para 347. Então, tem um efeito de heparina. Provavelmente esse paciente pode estar sangrando e precisaria de protamina para resolver. Certo?
Outras coisas que a gente vai observar é com relação ao o fibrinogênio. Ele tem fibrinogênio suficiente? Tem, ó, de 7 a 23. O fibrinogênio no A10 dele está 10, então o fibrinogênio dele tem. Vamos ver se tem alguma outra coisa que a gente possa ver. Tem um sistema fibrinolítico que está exacerbado? A gente poderia ver aqui no ml, que seria a máxima lise. Está vendo que no X10 a máxima lise está a 0%. Então não tem sistema. O sistema fibrinolítico dele está normal, ele não está hiperfibrinolítico. Então só se fosse acima de 15% é que a gente poderia pensar que o sistema fibrinolítico dele estaria alterado. Então o que a gente observa aqui nesse contexto é que ele tem um distúrbio de coagulação, provavelmente por heparina, porque você viu que o INTEM está alterado depois que você dá a heparina, o EPTEN, ela reduz, ainda fica aumentado, fica 347, normal era até 240, mas ele reduz de 943 para 347, então tem um componente aí de efeito da heparina. Mas como ele é hepatopata, tanto ele tem fatores endógenos deles, de fatores de produção de fatores de coagulação inadequados. Então por isso que você vê que tanto a via extrínseca e a intrínseca após corrigido ainda se mantém alterada. Mas aqui a gente já ajudaria que uma das coisas que a gente ia resolver esse paciente era fazer, no primeiro momento, fazer protamina. Se ele continuar sangrando, aí sim eu poderia pensar em fazer plasma, que tem outros fatores de coagulação no jogo. Mas a partir desse contexto a gente já consegue ver que não precisaria dar trio precipitado para ele e nem precisaria fazer antifibrinolítico. No máximo faria heparina e no outro momento eu poderia fazer complexo protrombínico ou plasma fresco congelado, que tem outros fatores para tentar resolver o déficit de produção de fatores de coagulação pela hepatopatia. No site aí da Rotem, da própria produtora do equipamento, você pode fazer um treinamento básico sobre todas essas curvas que eu falei e faz um questionário, depois você pode ganhar um certificado aí online sobre o funcionamento do aparelho. Então, basicamente, o que eu tinha para conversar sobre tromboelastometria era isso. Eu acho que vocês acessando o site, olhando direitinho os exemplos, isso pode facilitar o manejo. Lembrar que isso é um exame muito caro, mas que dependendo da situação pode ser custo efetivo, porque a gente sabe que os hemoderivados eles têm gasto, eles são bem caros e existe várias literatura, vários textos mostrando que você com esse exame ele é custo efetivo, você reduz a quantidade de transfusão, diminui o preço financeiro disso e também você diminui o custo do próprio paciente, na saúde dele, que ele vai evitar ter as complicações da politransfusão. Então, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar pelo WhatsApp ou pessoalmente e espero ter ajudado aí na interpretação desse exame. Obrigado.